Quando você falar na Capcom, quais são os jogos que vêm na sua cabeça? Resident Evil, Mega Man, Devil May Cry? Eu não sei os jogos que vêm na sua cabeça quando você escuta falar na Capcom, mas pelo menos pra mim, vem sempre a melhor franquia que eles já fizeram. E se você ler o título desse vídeo, você sabe exatamente do que eu tô falando. Onimusha Ace fucking Attorney! Underbuilder, underkillbuilder, underkulder, underkinderlambibondender, underskunder, underkinderla... Objection! Se você é minimamente imerso no mundo dos jogos, você provavelmente conhece Ace Attorney, que é fácil, uma das visual novels mais famosas que existe. O conceito do jogo ele é bem simples. Você é um advogado. E aí é isso mesmo. O jogo conta a história de um advogado novato lidando com alguns casos bem estranhos, mas por algum motivo muito bem elaborados. O jogo segue de um jeito bem literal no termo novela. Então ele tem histórias, personagens, plot twists que você só veria em uma novela muito específica das 3 da tarde. Mas antes da gente entender por que Ace Attorney é a melhor franquia da Capcom, a gente antes de tudo precisa entender de onde ela nasceu, suas raízes, seu pai e acima de tudo, por que diabos tem um advogado na Marvel vs Capcom 3? Se você sabe das pessoas que fazem os jogos que você gosta, então provavelmente esse nome não vai ser tão estranho pra você. Mas Shu Takumi, ele é o grande diretor e escritor que deu à luz a Gakko no Kowai Uwasa Hanako-san Gakita. Que em português seria alguma coisa do tipo boatos assustadores na escola, Hanako chegou. Ele é um jogo que adapta o anime de mesmo nome que, com base nas minhas pesquisas de 2 minutos, é uma obra que conta a história de um jeito infantil da lenda assustadora Hanako-san ou Hanako do banheiro, que é uma lenda japonesa. Se você é um otaku esquisito, você deve conhecer essa lenda pelo anime Hanako-kun e os mistérios do Colégio Kamomi. Esse jogo ele é bem simples, mas o foco não é ele em si. Apesar de ser um jogo de estreia do Shu Takumi, o jogo não é tão mais importante que isso, mas querendo ou não, devido à liberdade que ele teve para dirigir esse projeto, ele conseguiu facilmente contato com 2 dos maiores diretores de jogos do Japão, simplesmente Hideki Kamiya e Shinji Mikami. E caso você não conheça, o que eu acho bem difícil, Hideki Kamiya é simplesmente conhecido por dar à luz a Resident Evil 2, Devil May Cry, Okami e o melhor jogo que ele já fez, enquanto Shinji Mikami, ele é simplesmente o pai da franquia Resident Evil, Dino Crisis, God Hand, Devil Within, Ghostwire Tokyo e... caramba, Hi-Fi Rush? De todo modo, dá pra perceber que o Shu Takumi, ele tava rodeado por pessoas pensantes na Capcom, né? Ele foi denominado para trabalhar na primeira metade de Dino Crisis como diretor e depois ele acabou se tornando planejador, mas logo em seguida ele foi o diretor de Dino Crisis 2, além de, é claro, ter trabalhado como planejador pro amado Resident Evil 2. Shu Takumi, ele não era só rodeado pelos melhores japoneses da Capcom, ele também conseguiu mostrar pra eles que ele também tinha potencial para ser criativo, exercendo papéis importantes na produção dos jogos. Não é à toa que o próprio Shinji Mikami deu a oportunidade pro Takumi, dando pra ele a liberdade de fazer qualquer jogo que ele quisesse com uma equipe de 7 pessoas. As ideias dele consistiam em 2.
uma mecânica de raciocínio em conjunto, em que você iria corrigir as deduções de um detetive, e a outra sendo de um advogado encontrando contradições nos depoimentos das testemunhas e das evidências. E a gente já sabe qual ideia foi pra frente. Ace fucking Attorney era pra ser originalmente lançado pro Game Boy Color, mas graças a Deus, Mega Man Battle Network e um protótipo do Game Boy Advance spawnaram e fizeram o Shutakumi mudar de ideia e fazer o jogo pro novo console que tava pra lançar. O jogo ele foi feito em um período de aproximadamente 10 meses e foi lançado exclusivamente no Japão em 2001. Posteriormente, ele acabou tendo mais 2 jogos lançados pro mesmo maldito console em 2002 e em 2004. Pelo que os boatos dizem, a Atsushi Inaba, que eu não faço ideia de quem seja esse cara, gostou tanto do primeiro jogo que, como CEO na época, ele pediu que se tornasse uma trilogia. E assim nasceu o nosso amado Ace Attorney. Antes de tudo, eu vou deixar algumas coisas claras. Essa review vai ter alguns spoilers, mas eu não vou contar nenhum spoiler problemático. Os spoilers que eu vou falar vão ser spoilers não problemáticos, que apesar de estragar as pequenas surpresas, eu não vou estragar as grandes surpresas. Resumidamente, a fórmula que eu vou seguir eu vou explorar o primeiro caso de cada jogo com um pouco mais de detalhe, enquanto os outros eu vou explorar de um jeito mais simples, para justamente não estragar completamente a experiência de quem quer jogar. O vídeo vai explorar os primeiros 4 jogos, a trilogia e o primeiro jogo do Apollo. Então... O jogo começa com uma pequena cutscene simples de um cara bem bonito cometendo um simples homicídio contra uma mulher. Depois dessa cutscene memorável, a gente finalmente é apresentado ao nosso protagonista, Phoenix Wright. A partir de agora eu vou usar o nome em português dos personagens, porque apesar do jogo não ter tradução oficial, a gente tem uma equipe extremamente talentosa, que é o pessoal da Jaco Tem Sabão. Então, dito isso, eu só vou usar os nomes em português agora, porque eu sou brasileiro! A gente finalmente é apresentado o nosso protagonista Fênix Veríssimo, o advogado novato e o azarão que pegou o simples caso de homicídio. Junto disso, a gente tem a formosa e linda e maravilhosa e linda Aline Sato, a advogada experiente que literalmente carrega esse primeiro caso nas costas. E não é no bom sentido. Junto disso, a gente tem o nosso querido amigo de infância, Mauro Vário, que não só é o nosso cliente, formalmente dito como réu, mas sua primeira aparição é esse canalha gritando pra Deus e o mundo que ele é o culpado. No tribunal, a gente normalmente tem o promotor, e o promotor da vez é o maldito Thomas Dores, que é o cara mais irado do mundo. O caso é simples, a gente, como jogadores, já sabe quem é o culpado, mas o Fênix não. Esse julgamento inteiro se baseia no Fênix ouvindo os blá 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 do verdadeiro culpado, Franco Eu Vi Isso, que é supostamente uma testemunha. O jogo nos apresenta uma das 2 únicas mecânicas que ele tem, com a primeira sendo a melhor. Conheça a mecânica de Inquirição. Basicamente, essa mecânica consiste em alguém depor um parágrafo, você lê esse parágrafo e escolhe gritar Hold it ou Hold it basicamente é traduzido para um momento. Basicamente é você ler o parágrafo e falar, opa, isso daí é estranho. E então nosso advogado questiona de maneira supostamente mais profunda. Enquanto Objection é literalmente protesto. Você procura uma evidência que mostra a contradição no parágrafo proferido pela testemunha e é isso. Essa é a gameplay do tribunal.
No máximo do máximo você consegue de 2 a 6 opções de resposta para escolher no tribunal, ou escolher uma prova sem ser na cena de inquirição. Em resumo, a gente descobre que a testemunha é o verdadeiro culpado, ele revela seu pior segredo, ele é careca. Nosso amigo nos agradece com um aperto de mão, porque ele é pobre, e é isso. Parabéns, esse é o primeiro caso da franquia. Se você prestou atenção no que eu disse, então muito provavelmente você não absorveu nada do caso, mas é porque ele realmente não é mais do que isso. É simplesmente um careca que finge não ser careca e finge não ter matado alguém. E ele começa a depor contra o nosso amigo, e a gente vai mogando e mogando Betinha, até ele jogar o cabelo ceboso na nossa cara. Esse caso não só é conhecido como o mais sem graça da franquia, senão um dos mais sem graças, como ele é de fato sem graça. Basicamente a gente fica o caso inteiro sendo carregado pela nossa chefe, que constantemente lembra pra gente as mecânicas que existem, mas também entrega muitas, se não me engano até todas as pistas desse caso de mão beijada. O nosso protagonista tenta entender alguma coisa, a nossa chefe moga a gente e depois nos dá a resposta com literalmente todas as letras possíveis. E quem diria? Isso foi de propósito e até que é bem feito. Vamos começar com o fato de que é a sua primeira experiência no jogo. O tutorial mecânico dele, eu confesso que é paia, eu preferiria que não tivesse, mas eu adoro o que eu gosto de chamar de tutorial de raciocínio. É literalmente o jogo achando que você é estúpido e burro, e literalmente te ensinando a pensar nesse jogo. E se antes de jogar ele você não jogou Danganronpa e o Mineko, ou só é estupidamente burro, você vai precisar desse tutorial, eu te garanto. Ou você realmente acha que vai ser inteligente o suficiente para conseguir pensar que a porcaria de um pássaro é a testemunha-chave do teu caso? Esse não é o melhor tutorial que a gente poderia ter, mas também não é como se essa franquia fosse famosa por ter bons primeiros casos. Calma, esse Attorney 3, a gente já tá chegando em você, calma. Em resumo, o primeiro caso é um começo. Ele mostra a inexperiência do criador, mas que ainda assim ele tá tentando fazer algo bom e divertido. E ele consegue. Os personagens já nesse começo são carismáticos e o nome de literalmente todos eles tem uma piadinha. Como por exemplo a piada mais cringe dessa trilogia, que é o nome do Mauro, que tem o ditado: se tem treta, o Mauro tá envolvido, pra variar, ou alguma merda lixosa nesse nível. Os casos nesse primeiro jogo são bons, mas ainda são um pouco pé no chão. Pelo menos até o terceiro caso, porque no quarto o trem descarrilha inteiro e faz você ter uma leve dor de cabeça de tanto pensar. Porém, nós temos a grande surpresa. Se você é normal e não tá jogando a versão escabrosa de GBA, do Ace Attorney, então você vai ter o prazer de jogar um dos melhores casos dessa trilogia, que nasceu no port feito para DS. O jogo normalmente tem 4 casos, mas graças ao DS a gente foi abençoado com um 5º caso, um caso extra. E como essa trilogia foi lançada no DS já finalizada, esse último caso já nos mostra o tipo de caso maldito que a gente vai ter que lidar depois de terminar esse primeiro jogo. Dito isso, esse primeiro jogo ele é um teste, ele é uma experiência. Ao mesmo tempo que a gente tem casos simples, como o primeiro, o segundo e o terceiro capítulo, a gente ao mesmo tempo é bombardeado com o 4º e 5º casos que são simplesmente maravilhosos. A gente chegou no cabuloso agora. O segundo jogo é considerado por muitos o Patinho Feio. Existia até uma época em que o Patinho Feio era o segundo e o 4º jogo, mas hoje em dia eu acho que esse cargo é exclusivo do segundo jogo. Não leva a mal, ele não é um jogo ruim. Pelo contrário, ele funciona, mas ele tem muitas coisas que não precisavam. E uma delas é o tutorial.
Esse primeiro caso ele é ridículo, ele é verdadeiramente o pior caso da franquia. Esse caso é tão sem graça que eu vou ter que dar um jeito de encher linguiça aqui. Mais uma vez, o jogo nos apresenta logo de começo quem é o assassino. Mas dessa vez nós temos um detalhezinho a mais. Nosso advogado recebe uma pancada que faz ele perder a memória. Isso faz ele não saber muito como advogar as coisas. Mas nós, como jogadores, sabemos. Então ele basicamente acaba repetindo o mesmo erro do tutorial do primeiro jogo, mas esse eu confesso que é um pouco mais chato. Em resumo, um Enzo, que participa de uma organização criminosa, ele acaba tendo descuidado e tem que jogar um policial de uma altura de 10,5 cm e o policial morre. É muito triste. A acusada é a namorada do policial e, novamente, o assassino se propõe a ser a testemunha do ocorrido. As coisas já começam estranhas porque no primeiro jogo a gente tem a nossa fiel assistente Alice Sato, que é fácil uma das melhores personagens dessa trilogia. Mas por algum motivo o roteiro decidiu deixar ela por fora. Então nossa assistente durante esse caso é a nossa cliente. Que legal. O caso não tem mais o que dizer sobre isso. A gente descobre o verdadeiro culpado, ele se enforca até ficar roxo, igual um gorila roxo. E no final a gente recebe a memória de volta. Parabéns, você acabou de criar um caso perfeito para encher linguiça. Esse jogo, ele é ainda mais experimental que o primeiro. Enquanto o primeiro ele segue um pouco mais pé no chão, mas dando algumas pequenas viajadas, esse segundo jogo ele já não se importa muito com literalmente nada, já que o segundo caso ele envolve sessões espíritas e uma das testemunhas é um ser espírito maldito. Antes que eu me esqueça, esse jogo nos apresenta duas novas mecânicas. Agora a gente pode apresentar não só evidências, como também perfis de pessoas. E eu não sei porque que a gente não podia fazer isso antes. Mas, além disso, a gente também tem a melhor mecânica dessa trilogia, que são as Psyclocks. Psyclocks. Basicamente, quando você conversa com uma pessoa fora de um tribunal e você cutuca essa pessoa o suficiente, você percebe que ela está escondendo um segredo no fundo do coração. E o coração está trancado. Quanto mais grave o segredo, mais cadeados ele vai ter, podendo ir de um cadeado a, o pior de tudo, 6 cadeados. Ou eram 5? Eu não lembro direito. O terceiro caso dele é o mais problemático e o motivo é bem simples. O nosso cliente, no auge dos seus 20 e poucos anos, vai se casar com uma garota que tem 15 a 16 anos. E se você pensa que isso é um pouco de mau gosto, então nem sei o que você vai pensar quando descobrir que ele não está sendo julgado por isso, mas sim por aparentemente ter matado alguém. Dito isso, o último caso, assim como o último caso do primeiro jogo, é mágico e é incrível. O Shu Takumi percebeu que nem tudo nesse jogo estava sendo bom, então ele compensou com um caso que muda a sua visão sobre a franquia. No começo, esse Attorney acaba só sendo um jogo investigativo, com personagens legais e carismáticos, mas estava faltando um peso emocional. Faltava você se importar com os personagens. E esse caso, ele faz exatamente isso. Eu não vou dar spoilers, mas... meu Deus... Ah, eu falei que eles pegam um dos personagens mais gostáveis da franquia e fazem parecer que ele se matou? Não? Ah, tá, agora você sabe. Finalmente a gente chegou. O favorito de muitos e... só isso mesmo. Não tem como desgostar desse jogo. Ele pega tudo que os dois jogos anteriores fizeram de errado e faz do jeito certo. Absolutamente tudo. Vamos começar que o primeiro caso desse jogo, ele não é um tutorial. O jogo ele entende que você sabe jogar, ele já entendeu que a jogabilidade dele é simples e não precisa de tanto destaque quanto ele pensa.
É como se o Shu Takumi percebesse que o forte da franquia dele é a história, a narrativa, e não a merda do primeiro caso. Por sinal, esse primeiro caso mal dá pra ser dito como tutorial. Nesse primeiro caso, a gente é Alice Sato. Exatamente, a nossa chefe. Esse caso serve como uma espécie de aviso. Ele te diz que esse jogo é o final. Ele te diz que tudo que faltava pra responder vai ser respondido. Ele diz que tudo que você precisa saber tá aí. É só você pegar. Infelizmente eu não posso falar com tantos detalhes sobre esse caso, porque seria um grande spoiler falar sobre qualquer coisa sobre ele. Falar sobre o terceiro jogo inteiro já é perigoso, já que ele responde literalmente tudo que nos foi mostrado, que ficou em aberto, e por isso eu vou passar por cima bem de leve nele. O primeiro caso, como dito antes, não é um tutorial, mas só é realmente um caso. O segundo jogo já é o mais diferente da franquia, porque você não vai acreditar! Pela primeira vez a gente não lida com homicídio. Pelo menos no começo, porque logo em seguida a gente tem que cuidar de um homicídio. O terceiro caso é, na minha opinião, o mais engraçado e diferente da franquia, mesmo ainda envolvendo homicídio e blá blá blá. Ele tem alguma coisa nele que faz eu gostar muito dele. Talvez seja o fato de que um cara com o dobro do nosso tamanho consegue fingir que é a gente e ninguém perceber. Eu acho que falar mais que isso, o caso perde o charme. Assim como o terceiro jogo inteiro, o quarto caso eu não posso falar muito sobre. Mas um detalhe que eu posso dizer, originalmente esse Attorney 3 era o primeiro e único jogo da franquia que, pasmem, tem 5 capítulos. Mas com o port pro DS, o primeiro jogo fez casal com o terceiro jogo, e em resumo esse jogo tem 5 capítulos assim como o primeiro. E os dois últimos são os mais importantes. Esse terceiro jogo, ele mostra toda a evolução que o Shu Takumi teve nesse meio tempo. Seja para contar uma história, para desenvolver mistérios, para desenvolver e criar personagens e principalmente interligar as histórias. É nesse jogo que a gente percebe que tudo que ele estava fazendo era para dar luz a esse incrível e maravilhoso terceiro jogo. O terceiro jogo não é só o fim da trilogia, mas é a prova do amadurecimento do criador. Como as suas ideias amadureceram e como a sua construção amadureceu. Tudo porque ele abraçou e aproveitou aquela pequena oportunidade que ele teve de fazer um jogo com uma equipe pequena. Claro que 7 pessoas não é tão pouco, existem jogos indies feitos com ainda menos gente. Mas considerando a empresa para qual esse cara trabalhava, receber isso poderia inspirar qualquer pessoa a fazer algum jogo simples. Outros poderiam acabar desanimando por não ter a equipe grande que queriam, mas Shu Takumi, ele não desistiu, ele queria porque queria fazer um jogo que agradasse não só a ele, mas também as pessoas que confiaram nele. E ele fez. Ele fez isso muito bem. Ah, merda, tem o quarto jogo, não! O terceiro jogo encerrou a trilogia tão bem feito que faz até o homem mais macho chorar. Mas então, infelizmente ou felizmente, a gente tem ele, o tipo de reboot da série, o temível Apollo Justice, ou como traduziram para o Brasil, Apollo Justo. Vamos começar aqui, diferente dos outros 3 jogos, esse nasceu no Nintendo DS. Então ele tem um console muito mais potente para trabalhar. Não é à toa que ele é repleto de coisas 3D. O último capítulo do primeiro jogo também possui coisas com elementos 3D, mas é muito mais especial no Apollo Justice porque ele é feito para isso. Ele não só tem evidências com modelos em 3D, como também tem cutscenes, fundos de cenários em 3D. Então, parabéns, Apollo! Se você é inteligente, você percebeu que o protagonista desse jogo se chama, pasme, Apollo. Ele é um advogado novato e no primeiro caso dele,
Spoiler! Não vou contar. Mentira, o primeiro cliente dele é o Fênix Veríssimo, versão mendigo, todo maltrapilho e maltratado. Nessa versão, por algum motivo, a gente vê um Fênix mais confiante, mais brincalhão, mas também desleixado. Talvez até mais deprimido e desesperançoso, mas ao mesmo tempo meio se achão. Se é que eu posso usar essa palavra, se ela existe. É de partir o coração, principalmente por ser um personagem tão querido, tá repentinamente no fundo do poço, não sendo mais advogado e ainda por cima suspeito de um homicídio. De todo modo, a gente descobre que, pasme, o Fênix não é o verdadeiro culpado, mas sim o nosso chefe? Pera aí, eles se conhecem? Pera aí, evidência falsa? O Fênix fez uma prova falsa? O Apollo deu um soco na cara dele? O Fênix tem filho! Pois é. Talvez um time skip de 7 anos cause muita coisa no ser humano. Peraí, 7 anos? Apollo Justice, ele é estranho. Ele te joga muita informação de uma só vez e vai te respondendo aos poucos. Mas é bem aos poucos mesmo. Tipo, muito aos poucos. O segundo caso desse jogo é meio xoxo. É uma criança sendo presa por ter matado um doutor. Daí sei lá, esse caso é legal, mas não é tão irado pra comentar qualquer coisa de destaque dele. O terceiro caso é, por curiosidade, o meu favorito nesse jogo. A gente tem o promotor, que tem um nome que eu não ligo. Ele tem uma banda de polícia composta por ele, um promotor, um detetive e, se eu não me engano, um policial, alguma coisa assim. O caso não só tem um minigame muito curto sobre música, em que você tem que ajustar o volume de cada parte da banda, como tem uns plot twists que particularmente são os meus favoritos nesse jogo. Porém, nesse caso a gente perde. Eu tenho que dizer, tá? Já no terceiro caso do Apollo, ele perde. Esse cara é um lixo na profissão. Esse otário, esse escabroso, ele é tão ruim que perde no terceiro caso. O Fênix só perdeu um único caso durante toda a trilogia. Detalhe que você ainda escolhe se vai perder ou não. Ou seja, dependendo do que você fizer, o Fênix nunca perdeu um caso. E esse cabaço do Apollo perde já no terceiro. Eu odeio esse cara! O quarto caso, coincidentemente o último desse jogo, diferentemente dos últimos jogos, que o último caso é sempre o ápice do jogo, o do Apollo ele é legal, o que não é novidade nesse jogo. Ele não só responde as perguntas que o primeiro caso deixou em aberto, como só faz isso na verdade. São alguns plot twists interessantes aqui e ali, mas ele não consegue ser mais interessante do que isso. Porque, pasme, metade dos plot twists gigatônicos, ele já te responde antes desse capítulo acontecer. Então ele só te responde coisas que você realmente não tem como saber, porque você não tem bola de cristal. Como vocês podem ver, Apollo Justice ele é bem diferente dos últimos jogos em inúmeros quesitos. O maior deles sendo que o Shu Takumi não participou do nascimento desse infeliz. Além disso, eu odeio o estilo de arte desse jogo. Eu amo a arte em pixel art de Ace Attorney, é linda, eu amo de paixão. Mas surge o quarto jogo e tudo bem, ele ainda é em pixel art, mas por que ela é tão feia? A trilha sonora desse jogo continua boa como sempre, mas ela segue uma vibe tão diferente dos outros jogos que eu estranhei tanto que eu desisti do jogo e só voltei depois de muito tempo. A trilha sonora não é ruim, ela é muito boa, tanto em qualidade quanto em produção, mas eu sou saudosista, eu gosto do original. Tá, deixa eu ser chatinho, vai, todo mundo é chatinho. Pra compensar essas histórias que sobem e descem, ele tem mecânicas divertidas. A gente tem o clássico protestar e analisar um parágrafo, mas também tem uma mecânica minimamente divertida, que na minha humilde opinião, eu quero que se desintegre. O jogo tem a mecânica de persave, que sinceramente eu não lembro o nome em português. Nosso mano Apollo tem um bracelete mágico que permite que ele consiga identificar se as pessoas estão mentindo ou não. E você me pergunta, como? E eu te digo verdade. Basicamente ele ativa uma visão de águia paranormal em que agora ele não analisa só um parágrafo, mas também analisa frases do parágrafo. Em algum momento, alguma parte do corpo da testemunha vai dar um tremelique muito óbvio, ou vai ser um tremelique tão escondido que você vai passar muito mais tempo do que você gostaria de admitir, em uma parte em que a maldita da testemunha só apertava a página um pouco mais forte. No geral, esse jogo prometia um retorno épico e majestoso e incrível, mas ele não entrega muita coisa. Ele é tipo água quando você tá com sede. Você pensa que vai beber água pra caramba, mas quando chega a hora, você dá 2 goles e joga o resto na pia. Como vocês puderam ver,
com as minhas argumentações lógicas e nem um pouco baseadas em favoritismo e ignorância perante as outras franquias da Capcom, Ace Attorney é no mínimo uma boa franquia, pelo menos para mim. Por mais que Ace Attorney possa ser visto como estranho ou desinteressante por ser uma visual novel, e daí, joguinho de texto não é interessante para a maioria das pessoas. Independente do caso, Ace Attorney é uma das franquias mais bem sucedidas da Capcom, o que é surpreendente, já que ele não é Resident Evil ou Devil May Cry. Ele tem uma jogabilidade muito simples, personagens muito carismáticos, uma trilha sonora maravilhosa. Nossa, a trilha sonora desse jogo é incrível. Ele tem uma história muito bem contada, muito bem interligada. É tudo muito bem feito nesse jogo. A gente percebe a evolução do criador Shu Takumi em cada detalhe desse jogo. O amadurecimento dele para criar uma história, para contar uma história, para desenvolver personagens. A gente percebe o amadurecimento do intelecto de alguém. E é por isso que, na minha visão, Ace Attorney é a melhor franquia da Capcom. Um dia eu faço sobre o Dual Destinies, o Spirit of Justice, o The Great Ace Attorney e os jogos lá do promotor. Um dia eu faço. Até lá, você espera aí. Não fica com pressa não.